Olá, meus amigos do Brasil. Esta aqui é a igreja onde trabalho em Bristol, nos Estados Unidos. E ela já está aqui há mais de 100 anos, sempre com a sua torre apontando para o infinito. Quando a gente vem a esta igreja, logo do lado de fora, a entrada, a gente vê esta imagem de Nossa Senhora do Rosário, que tem o menino Jesus em seus braços e está bem ali para acolher a todos que chegam. Se do lado direito nós temos a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que está ali com o menino Jesus aos braços, esperando para receber a todos aqueles que chegam a esta igreja, do lado esquerdo nós temos este monumento que aparece aí, dedicado às vítimas do aborto. Ali está escrito em amorosa memória a todas as vítimas inocentes do aborto. E depois, logo abaixo, de Nossa Senhora com o menino Jesus, está a passagem do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz: antes que você fosse concebido no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Assim, todos aqueles que por aqui passam, veem nesta igreja um lugar onde se reza pelas vítimas do aborto. Também está ali na pedra a nossa padroeira Santa Isabel, e do outro lado está o emblema dos Cavaleiros de Colombo, que me apoiaram nesta iniciativa. Nós rezamos por essas crianças que não tiveram a chance de nascer, que não conheceram o amor, mas que são filhos e filhas de Deus e que, portanto, precisam também das nossas orações pelas suas almas. Aqui nesta igreja, a missa pelas crianças vítimas do aborto é sempre oferecida. E aqui nesta igreja, com este monumento que nós erigimos no ano passado, nós também fazemos a todos se recordarem que nós somos em favor da vida, que nós somos a favor do Evangelho, porque o Evangelho é muito claro. E, ao ser claro, o Evangelho, pela boca de Jesus, nos fala da vida em abundância. E vida em abundância é estar livre de todas as formas de morte. Também a morte trazida pelo aborto. Também a morte trazida pelo egoísmo daqueles que não querem permitir que crianças inocentes possam ter o direito de nascer. O fato que causou grande polêmica a semana passada no Brasil foi o caso daquela menina de 10 anos que engravidou após sucessivos abusos sexuais cometidos pelo seu tio durante 4 anos. A solução que encontraram as autoridades foi abortar a criança, que na verdade já estava formada no ventre daquela menina. Segundo informações, a gravidez já era de 3 meses. Eu não quero aqui tecer julgamento sobre ninguém e nem mesmo apontar o certo ou o errado. Mas eu gostaria de mostrar, à luz da doutrina da Igreja, qual é a posição que a Igreja tem e sempre teve em relação ao aborto. Este fato dividiu muitas pessoas e até mesmo trouxe grande polêmica nas redes sociais. Há católicos que se dizem avançadinhos
e que se colocaram a favor do ato assassino, e há aqueles que procuram seguir o que de fato diz o Evangelho e a Igreja e se colocaram contra. E há aqueles também que tomaram atitudes exacerbadas de fanatismo religioso ou mesmo de fanatismo do outro lado, de quem se coloca contra Deus, se coloca contra a Igreja e se coloca contra a religião. O fato é que não podemos admitir que um católico, sendo católico, também seja a favor do aborto ou seja contra a vida. Ou a gente é católico e a favor da vida em abundância, ou a gente é a favor da morte, e neste caso a morte trazida pelo aborto, e não se diz católico. Não dá para pôr no mesmo ambiente catolicismo e complacência ao aborto. As duas coisas, elas não se atraem. As duas coisas não são compatíveis. Na verdade, as duas coisas, elas são contrárias. Por isso mesmo, aborto não combina com fé. Aborto não combina com proposta de vida trazida por Jesus Cristo. A Igreja é muito clara na sua doutrina em relação ao aborto. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 2270 a 2275, esclarece muito bem a gravidade que se constitui este crime hediondo que é o aborto. Crime que eu digo seria um crime moral, uma vez que a legislação brasileira ela aceita o aborto como legal em alguns casos, como por exemplo no caso de estupro. Mas a Igreja não se pauta por aquilo que diz a legislação quando se trata de um crime moral. Mesmo que a legislação diga que é permitido ou que o aborto é lícito, ainda para a Igreja isso se constitui numa grave violação moral e se constitui também num crime moral, sendo um pecado mortal. O número 2270 do Catecismo estabelece muito bem o que a Igreja pensa da vida humana, quando diz que a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta desde a concepção. Então, para a Igreja, já no primeiro momento da sua existência, o ser deve ter o direito de ser reconhecido como pessoa. Então, ou seja, uma pessoa já passa a existir desde quando se dá a concepção. Não é somente ali um amontoado de células, mas para a Igreja já é uma pessoa que possui individualidade, uma pessoa que possui alma, uma pessoa que já é um ser humano. No mundo de hoje se fala tanto da garantia dos direitos humanos e existem grupos que lutam pelos direitos humanos. Então, estes direitos humanos, eles têm necessariamente que incluir também os direitos daquele embrião que, sendo já um embrião, é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, não se pode negar a ele também o direito que
é inerente à pessoa, ou seja, que a sua dignidade seja respeitada e, sobretudo, que o seu direito de viver também seja respeitado. No início deste vídeo, quando mostrei o monumento dedicado às vítimas inocentes do aborto, nós lembramos aquela passagem do profeta Jeremias que está no capítulo 1, versículo 5, antes que você fosse formado no seio da sua mãe, eu te conheci, fundamenta exatamente aquilo que a igreja pensa sobre a inviolabilidade e sacralidade da vida humana. Também o Salmo 139, versículo 15, nos recorda muito bem o valor da vida humana, quando diz: vós conhecieis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundezas da terra. Então nós vemos que a tradição bíblica é toda ela uma tradição que depõe contra aquilo que ameaça a vida humana. A tradição bíblica é uma tradição que nos remete à vida, que nos remete, assim, a este valor supremo da vida que nos é dada por Deus. Nós não somos donos da nossa vida, mas nós temos a nossa vida como dom e bênção de Deus. A criancinha que está no ventre da mãe não é uma propriedade da mãe, mas ela é um outro corpo dentro do corpo da mãe. Ela é uma outra pessoa dentro do corpo da mãe. Por isso, ela não pode correr nenhum risco dentro do útero materno. Mas hoje em dia parece que o lugar que uma criança corre mais risco é exatamente no ventre materno. Por que eu digo isso? Porque nós sabemos que, assim como nós temos aquelas mães que amam profundamente os seus filhos, também haverão aquelas que, não amando aquela criança que está ali sendo formada, sendo gerada, vai optar em fazê-la morrer. Aquela criança não vai ter o direito de manifestar a sua vontade. Aquela criança não vai ter o direito de dizer que quer viver. E a ela não vai ser perguntada. A ela não vai ser dado um nome, a ela não vai ser dada a oportunidade de escolher. A ela não vai ser dada também a liberdade para que ela decida, não é? Se ela quer crescer, se ela quer brincar, e se ela quer amar, e se ela quer ser amada. Esta criança será negada toda a realidade do amor, toda a realidade da alegria. Mas a esta criança não é negada a filiação divina, porque toda criança concebida no ventre materno é obra de Deus. E embora a estas crianças ninguém vá defender, a não ser aqueles que se colocam em favor do direito de toda criança nascer, então a esta criança vai ser já dada uma sentença de morte. Defender a vida é a atitude mais revolucionária que existe. Defender a vida não é uma atitude político-partidária. Defender a vida não é uma opção ideológica. Defender a vida é uma atitude evangélica, porque imita as palavras daquele que nos disse: eu vim para que todos tenham vida e para que a tenham em abundância. Então não se preocupe se, porque você é contra o aborto,
vão te chamar de reacionário, conservador ou direitista. Não se preocupe com estes rótulos, porque estes rótulos só servem para, de fato, nos atingir na nossa, muitas vezes, condição humana. Jesus fala para todos, para não temer aqueles que matam o corpo, mas é para temer aquele que mata a alma e põe o corpo no inferno. Então, estes que atacam aqueles que defendem a vida, eles não podem limitar aquilo que está além desta vida. É melhor estarmos diante de Deus no juízo final e apresentarmos esta nossa atitude de defesa da vida no último dia, do que estar diante de Deus e ter se preocupado somente com esta realidade transitória que muitas vezes engana as pessoas pelas suas ideologias e pelos seus apelos. Então, defender a vida é esta atitude radical que todo cristão, seja ele de direita, seja ele de esquerda, deveria ter como meta de vida. Mas também um cristão, ele nunca olha para a direita ou para a esquerda, ele nunca vai para a direita ou para a esquerda. Um cristão tem que olhar sempre para o alto, porque é para o alto que nós contemplamos a Deus. E é também para o alto que nós vamos caminhando até que a nossa jornada neste mundo seja cumprida. De alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nenhum dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Linda, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz.
de alegria.